Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História e de Português, tá certo? Nós vamos começar com a nossa aula de História falando sobre as tradições brasileiras. Nós já tínhamos falado sobre as tradições, o que eram tradições em gerais, que são os costumes que são passados, né, de geração em geração, de família para família, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as tradições brasileiras. Aqui no livro de vocês mostra aí alguns costumes que a gente tem. E esses costumes podem ser expressões artísticas e culturais das tradições brasileiras. Além de outras coisas, né? Por exemplo, o costume de descansar e dormir de rede. É a primeira imagem que tem no livro de vocês. É um costume que a gente ama, e aqui no Nordeste é ainda mais comum você ver as pessoas dormirem, descansarem ali depois do almoço, um pouquinho de rede, né? Porque a rede, ela é um costume herdado dos indígenas por todo mundo, mas aqui no Nordeste é mais comum a gente ver. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma rede em casa, pelo menos na minha casa não falta. E não pode faltar de jeito nenhum, porque a gente ama estar deitado numa rede. Outra coisa que é um costume aqui do Nordeste é a literatura de cordel. Ela é muito popular e o cordel, ele conta pequenas histórias em formas de versos rimados, tá? Eles são impressos em pequenos livros que geralmente ficam pendurados em cordas para serem vendidos. Esses cordéis também são encontrados em feirinhas de artesanato, geralmente. Os artistas cordelistas, eles fazem o seu cordel e eles colocam assim, pendurados no varal, como se fossem roupas, né, para vender. No Brasil também existem diversas danças e ritmos musicais, muito tradicionais. Aí na foto tem o frevo, que surgiu no estado do Pernambuco há mais de 120 anos e até os dias de hoje, né, estão presentes no Carnaval de Pernambuco. E a gente tem outras danças muito tradicionais. Tem o forró, né, que é a mais tradicional aqui da nossa região. Tem outras danças também que são tradicionais do Brasil, como o samba também, que é muito presente aqui do Brasil. Quando as pessoas falam em danças brasileiras, falam logo em samba, em forró, né? Diversos tipos de artesanatos tradicionais são produzidos em diferentes regiões do Brasil. Aí nós temos as bonecas de cerâmica, essas daí foram produzidas em Salvador, na Bahia, tá? Mas nós também aqui no Ceará temos outros tipos de artesanato. Temos crochê, temos o bordado, as próprias redes, que são confeccionadas para serem vendidas como artesanato, porque elas são muito bonitas, né? E variam os preços também. Tem umas que são muito caras e tem as mais simples, né? Assim como os artesanatos. Passando para a atividade, na primeira questão nós temos um texto. Esse texto é uma literatura de cordel, de César Obeide, não sei. Trago rimas saborosas, bem mais doces do que mel, com estrofes muito ricas e a voz de menestrel. Apresento o universo do repente e do cordel. O cordel é diferente do repente improvisado. O cordel é sempre escrito em folheto e declamado. O repente, ele é improvisado, sem ter nada decorado. Quem escreve o cordel é chamado de cordelista e quem canta improvisado é chamado de repentista. Seja escrito ou de improviso, rimas são a sua pista. Então esse é um cordelzinho para explicar sobre a diferença entre o cordelista e o repentista, né? Aí na letra A pergunta como é chamada a pessoa que escreve o cordel, tem aí no texto falando. E na letra B como é chamada a pessoa que escreve o repente. Na letra C, de acordo com o texto, quais as diferenças entre o repente e o cordel? Aí tem mostrando no texto o que o repente faz e o que o cordel faz, porque que eles são diferentes, tá? Na segunda questão, vocês vão associar as fotografias às tradições brasileiras
a sua descrição. Então, nós temos a descrição de cada uma dessas fotografias, da letra A, B, C e D, e aí vocês vão relacionar cada uma ao que está sendo indicado aí nas descrições, tá certo? Aí nós vamos lá para português, para atividade, na página 57. Lá em português, nós vamos falar de 2 pontos e do travessão, tá? Os 2 pontos são aquele pontinho que é um em cima e um embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como tem aqui no texto, ó. Esse aqui é o 2 pontos, tá? Um pontinho em cima e um pontinho embaixo. E o travessão é esse aqui, ó. Esse tracinho que aparece nos textos. Os 2 pontos, eles introduzem a fala de um personagem. Ou seja, antes de um personagem falar, a gente sempre utiliza os 2 pontos. E também quando a gente vai falar de quantidade. Por exemplo, vou à feira comprar. Bota os 2 pontos. Comprar o quê? Quais são as quantidades? 2 uvas, 2 maçãs, 2 bananas, enfim. Você vai falar de quantidade, você também utiliza os 2 pontos. O travessão, ele indica o início da fala de um personagem. Quando a história é contada por outra pessoa, que o personagem não fala, ele só está contando a história, e a gente não utiliza o travessão. Mas durante o texto que está sendo lido, o personagem ele fala, ele se expressa, então você utiliza ali o travessão para indicar a fala dele, tá certo? Aí o que acontece aqui na atividade? Releia a seguir um trecho do conto Quem Não Tem Pena Fica no Chão. E em meio aos frutos da árvore balançando ao vento, pôs-se a gritar a cada seralado que avistava. Aí temos 2 pontos. Me leve com você, pediu ao chau-chau. Pássaro pescador de peito zulu cancancã, azul, azul. Não tenho tempo, pois estou atrasado, respondeu o apressado, dando um adeuzinho. Isso foi o chau-chau de peito azul que respondeu, né? Então, você vai circular os animais que representam esse diálogo, os personagens que participaram desse diálogo. Que foi o Suntataluga e o chau-chau, que é quem? Que é o pássaro azul cancancã, né? Então, vocês vão circular eles 2. Aí, na B, pergunta qual sinal indica que personagens vão começar a falar. Que sinal de pontuação. Quando a gente vai indicar que o personagem vai começar a falar, a gente sempre utiliza os 2 pontos, certo? Então, vocês marcam um X aí. E na letra C, indica o começo da frase dita por um personagem. Quando o personagem vai iniciar a sua fala, aí a gente utiliza o travessão. Então, aí vocês marcam um X. Na página seguinte, nós temos 2 textos. O que os personagens fazem e no texto 2 a fala dos personagens. Aí na letra B vocês vão colocar esses 2 textos interligados, ou seja, aqui no texto 1 tem só a fala da história, né? E no 2 tem as falas que eles falariam no decorrer da história, porque aqui não dá para entender direito o que eles falavam, porque não tá as falas dos personagens não está dentro do texto. Mas aqui na letra B, você vai colocar. As falas são a da parte do texto 2, tá? Então, o texto 1 tá aqui, né? No escrito, e vocês vão indicar o texto 2 dentro deles. Cada parte da letra B é uma estrofe dessa aqui, ó. Essa daqui é a primeira fala. Aí, onde começa a segunda fala, né? Que é a fala do galo. Aí vocês vão colocar esse outro pedacinho. E por último, que é a fala da raposa, vocês vão colocar esse pedacinho aqui, tá certo? Vocês leiam o texto bem direitinho para vocês entenderem tudo, tá bom? E é só isso em português, tá? Só essas questões e dá para vocês fazerem tranquilamente, tá bom, meus amores? Um beijo e até a aula de amanhã. Tchau!